que ele foi ouvindo, das pessoas querendo conviver com ele uma vida comunitária. Então, existem muitas riquezas, mas uma coisa é certa: conhecer a vida dos primeiros fundadores ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos, é muito importante. Eu não tenho que ser um especialista, mas eu tenho que, pelo menos, ter esta noção do quanto o Espírito Santo é criativo e que interpretar a vontade do Espírito, isso eu digo sobretudo aos fundadores e aos primeiros membros, não é algo assim tão simples. É feito através de uma escuta atenta, não apenas na oração, como também na vida, por meio dos pastores da igreja, os padres, os bispos que vão nos orientando. Um outro ponto que devemos considerar é o tipo de vida que o carisma pede, que Deus pede por meio do carisma, o modo como o carisma chama as pessoas a viverem. Algumas, o carisma chama a viver o celibato, a pobreza, a solidão contemplativa, ou uma vida intensa apostólica, uma vida em comunidade, em tempo integral, tempo parcial, voltado com certeza para a evangelização. Então, há muitos fundadores de instituições e associações que incluem também como membros pessoas que se comprometem com o celibato, e quem não se compromete ainda, que continue solteiro, ou quem se acha vinculado em matrimônio. Então, não existe uma regra. Uma coisa muito importante que devo dizer a vocês, para que não tentem algo que já não dá muito certo, por exemplo, a compreensão. Isso é muito delicado, mas eu trago a vocês, sobretudo por causa da parte mais fraca, que são os filhos, a questão de membros casados vivendo da providência. Todos nós vivemos da providência, isso é certo, mas o modo como um celibatário é chamado a uma vida consagrada, ou seja, não desposar ninguém, viver somente para a evangelização, essa pessoa tem uma liberdade muito grande para amar todas as pessoas, ao mesmo tempo que também uma certa disponibilidade muito grande para viver intensamente a vida, e com tudo aquilo que a vida vai trazer. E ele responde por ele, mas quando uma pessoa se casa com outra e ambas querem viver como vive um celibatário consagrado, algumas coisas podem se complicar, sobretudo com a realidade dos filhos. Que eu posso não comer hoje, eu posso, com minha esposa, ou meu esposo ali, também suportar por amor a Deus, vivendo da providência, dentro de uma missão. E você ver o seu filho não comendo? É claro, eu estou colocando aqui um exemplo muito dramático. Algumas pessoas diriam, talvez assim, de modo muito rápido, mas Deus não permitiria isso. Ninguém aqui é Deus. Agora, se você entende o que é providência e o que é como que o chamado uma vida na providência, neste sentido de depender, de não ter um trabalho remunerado, um trabalho específico, em comunidades em que os casais desenvolvem um trabalho específico, tem uma remuneração específica, eles fazem tal coisa e recebem por tal coisa. É um trabalho. A providência está Deus tocar no coração daqueles que vão comprar. A providência está na condição do aumento do salário, da compra, que seja. A providência está aí, mas o trabalho tem que ser feito. Agora, essa liberdade grande para evangelizar, isso cabe, essa liberdade, inclusive, de não ter hora para deitar e dormir, ou ter que dormir, inclusive, em lugares que normalmente um casado não dormiria. Evangelizar pessoas que uma mulher casada não evangelizaria, um homem casado não evangelizaria. Isso é possível. Mas como o Espírito é muito dinâmico e criativo, não vou tolher aqui jamais essa definição da essência do Espírito Santo, que é a diversidade e a criatividade. Estou falando com vocês a partir da experiência da igreja. Então, gostaria que vocês tivessem muito cuidado com esta questão de casais, entre aspas, vivendo a providência. Sobretudo no que diz respeito à parte mais fraca, como dizia, os filhos. Há regras de vida. Então, na vivência do carisma, para compor a formação, é necessário uma regra. Aquilo que se vai entendendo dentro do núcleo do carisma, os pontos mais importantes
que nos ajudam a ser aquilo que queremos ser e que Deus nos chama a ser dentro de um carisma. Então a regra de vida, ela não se escreve uma regra de vida para as pessoas viverem. Se vive o carisma, e o carisma e o modo de viver vai deixando claro quais são as normas, as regras e as orientações que devem ser vividas. Então a regra de vida, ela parte de uma experiência. Não é alguém que senta e imagina, Deus está me inspirando uma comunidade assim, 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 não tem ninguém, só tem eu, só eu. Então a nossa regra de vida vai ser um pouquinho dessa regra de vida, um pouco disso aqui, porque eu quero viver aquilo ali, eu imagino que isso aqui vai dar santidade às pessoas. Não funciona assim. A regra de vida também é fruto de uma experiência de vida. E ela vai se desenvolvendo também com o tempo. Para concluir a espiritualidade, entendemos a espiritualidade como um modo de viver a vida no Espírito, a riqueza infinita de Cristo, que nos concede um modo específico de viver. Então, os dons são inúmeros, mas o carisma vai me dar um modo muito mais fechado de viver, ele vai me determinar. Então, todo mundo evangeliza, mas o meu carisma me faz evangelizar sim, ou dar um acento a esses valores, ou mesmo carisma. Como, por exemplo, carisma para evangelizar escravos. Isso nós temos na igreja, me falta aqui a lembrança do carisma. Um carisma para evangelizar doentes, um carisma para trabalhar dentro de hospitais. Tudo isso nós temos essa especificidade. E aí o modo de viver essa especificidade no Espírito é o que vai dar o tom da espiritualidade. Uma coisa que ajuda muito na compreensão da espiritualidade é olharmos para o fundador e ver a espiritualidade de como o fundador reza, como o fundador faz a missão. Então, necessariamente nele, nós encontramos esse modo, essa clareza, isso que vai se clarificando como modo de ser dessa família nova que nasce por meio de um carisma. Verdadeiramente olhando para o fundador. Faz a sua experiência de Deus. É isso que marca o nosso modo de rezar dentro de uma comunidade. Porque Deus o leva àquela experiência e por meio dessa experiência e da vivência dessa experiência pelo fundador, outras pessoas... Só um momento. O fundador vai nos ajudando, com o seu testemunho de vida, vai nos ajudando a viver também dessa forma, com o seu modo de viver. É um peso muito grande. Devo dizer aqui que querer ser um fundador pode ser uma coisa muito dolorosa. Não sou fundador, mas compreendendo que a vida de um fundador ao longo da história da igreja. Para nós concluirmos, então nós temos aqui uma forma de compreender o encaminhamento de uma comunidade. Eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção nesse encaminhamento do carisma de uma comunidade. Primeiramente, nós temos 3 pontos que devemos considerar para compreendermos a nossa dimensão formativa da comunidade. Primeiro, o encaminhamento para o Pai, um desejo de procurar filialmente a sua vontade, através de um processo contínuo de conversão, na qual a obediência é fonte de verdadeira liberdade, como Cristo. Jesus Cristo foi obediente e foi livre. A castidade também nos ajuda e nos permite exprimir essa tensão de um coração insatisfeito com todo o amor finito e o desejo do amor e a vivência do amor infinito. A pobreza que alimenta aquela fome e sede de justiça de que Deus prometeu saciar. Então, nessa perspectiva, o carisma de cada instituto impelirá a pessoa consagrada a ser toda de Deus, a falar com Deus ou de Deus, para saborear como o Senhor é bom em todas as situações. É claro que o modo de viver diante do Pai, para o Pai, não quer dizer que eu vou viver uma pobreza como os franciscanos, ou obediência como os jesuítas, mas uma noção dessa abertura à vontade de Deus, obediência. Esse amor primeiro, a primícia do amor para com Deus, isso serve para todos os batizados, mesmo uma pessoa casada, primeiro Deus e depois o meu cônjuge, e depois do meu cônjuge, meus filhos. Infelizmente, há pessoas que invertem esta ordem.
sobretudo depois que as crianças já deixam de ser bebês e vão crescendo, às vezes o cônjuge fica preso apenas aos filhos e não está correto. Então, o amor primeiro a Deus, o amor àquele que eu escolhi, aquela que eu escolhi meu cônjuge, deste amor transborda o amor para os filhos. Essa é a ordem correta. Bom, nesses encaminhamentos vistos para o pai, vamos ver agora o encaminhamento para o filho. É o filho que me leva a cultivar uma íntima e feliz comunhão de vida na escolha do serviço generoso a Deus e aos meus irmãos. É assim que o olhar é cada vez mais cheio de Cristo. Eu vou aprendendo a separar da exterioridade, e o projeto formativo vai ajudando cada um a fazer isso, a se separar do mundo, do turbilhão dos sentidos, de tudo aquilo que impede o homem, aquela suave disponibilidade para se deixar agarrar pelo Espírito, se entregar, fazer a vontade do Pai, se deixar mover pelo Espírito, permitir assim viver a missão como Cristo viveu, trabalhando e sofrendo como Ele e com Ele pela difusão do seu reino, esse grande apaixonamento que vai até o fim da nossa vida. Eu dizia que os jovens são muito ousados, mas eu devo dizer que a ousadia não deve ser e a gente tende a não ser tão ousado à medida que o tempo vai passando, necessariamente outras características vão surgindo dentro do nosso amadurecimento, mas uma coisa não deve nunca apagar, que é a paixão por Jesus. Vejam o semblante de Santa Madre Teresa de Calcutá. Então nós temos ali uma pessoa quebrada pelo tempo, bem dictada, passos curtos, toda a expressão do tempo vivido na sua pele, no seu olhar, mas um coração abrasado, cheio de amor por Deus, com todas as dificuldades que combate nesse amor que se sente por Deus, como também vai tratar São João da Cruz e não menos também Santa Catarina de Sena. A partir de São João da Cruz dizia, sobretudo com a subida ao Monte Carmelo, subir ao monte não é algo fácil. Começar com alegria é fácil, mas chegar no fim, após tanto cansaço, próximo do cume, isso certamente não é fácil, mas nós devemos chegar até o fim com o coração apaixonado por Jesus. É assim que nós vamos concluindo para esse encaminhamento a noção do Espírito Santo, a pessoa que se deixa então guiar e sustentar por Ele, se deixar conduzir por uns dons, pelas descobertas de dons nem suspeitados que ela traz dentro dela, na medida que a igreja vai pedindo, o carisma vai conduzindo a pessoa a descobrir essas riquezas dentro de si, sobretudo, e também uma coisa que nunca termina, sempre, 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 ser capaz de perdoar. Um carisma que não ajuda o membro da sua comunidade a perdoar não é um carisma cheio da graça do Espírito de Deus. Então, muitas vezes as pessoas cantam e oram em línguas muito bem, sabem perdoar. Uma outra característica própria do Espírito, independente do carisma, além do perdoar, é o louvor. Quem não se alegra com uma pessoa que tem um espírito de louvor, o coração cheio de louvor? A pessoa que tem um coração cheio de louvor é uma pessoa agradável, porque ela vê as dificuldades, ela louva inclusive as próprias dificuldades, como aparece na história de São Francisco. Então, a pessoa que louva, essa capacidade de perdoar, a capacidade de louvar, isso não diminui com o tempo numa comunidade. Muito pelo contrário, deve ser sempre ardente e crescente. Mais perdoar, mais louvar, ser capaz de entender a presença e a vontade de Deus, sobretudo nas coisas mais difíceis, nas perseguições pelas quais passamos, nas incompreensões, e nisto todo ter o coração livre para louvar e bendizer a Deus, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Então isso é próprio do Espírito Santo e que todo carisma deve trazer e nunca deve abrir mão, nunca deve fazer concessão, por mais velho que seja um membro da comunidade, essa coisa diabólica de não ser capaz de perdoar, de não ser capaz de promover a unidade. O Espírito promove a unidade, tudo que leva à desunião, à desagregação, é própria do demônio. O carisma e a formação a partir do carisma deve me ajudar a me configurar assim a Cristo Jesus. Bom, para nós podemos agora concluir.
A formação é um processo vital, através do qual, na nossa conclusão, devo dizer, a pessoa se converte, como nós vimos, ao verbo de Deus, olhando para o Pai, assumindo a identidade de Jesus Cristo com as riquezas, múltiplas riquezas que o Espírito Santo colocou em nossas vidas e nos faz o apelo a vivê-las por meio, então, do nosso carisma. É assim que nós vamos aprendendo a ver os sinais de Deus no tempo, na realidade, no mundo. Uma outra coisa, o mundo não nos amedronta. É o mundo que deve ter medo do anúncio cristão, porque o anúncio cristão conduz o homem a uma verdadeira liberdade e, por consequência, a uma autêntica alegria, felicidade. Então, é o mundo que deve ter medo do nosso anúncio. É claro, para estar no mundo, devo ser preparado. Não devo estar nunca sozinho. Devo ter uma vida de oração. Devo ser marcado pelo carinho da minha comunidade. Assim, crescendo cada vez mais nos valores específicos em geral do nosso batismo, mas também os valores específicos, acentos que minha comunidade traz. Eu vou cada vez mais, por meio da formação, dando graças a Deus. E descobrindo cada vez mais que para poder viver nesse mundo é necessário ver a Deus com os olhos da fé e revelar ao mundo também essa presença viva de Deus, num mundo que ignora a sua presença. Quando eu digo ignora a presença de Deus, ignora também a noção de pecado. E muitas pessoas estão em pecado, mas não sabem ainda que é pecado. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Depois de um certo tempo de vida, de entrega a Deus, descobre, meu Deus, naquela eu fiz isso quando era mais novo, e agora que me veio na cabeça, agora com essa formação que eu estou descobrindo, isso é pecado. É claro, se eu não sabia, não tinha como saber, não era pecado. Mas se eu deveria saber e não sabia, com certeza é pecado. Mas mesmo assim as pessoas gostam de confessar. Padre, eu não sabia que aquilo era pecado, e agora então eu quero confessar isso que eu cometi. A formação, ela vai nos ajudando a termos essa iluminação interior, inclusive descobrindo coisas que julgávamos até no começo da conversão certas, vamos descobrindo que também elas estavam carregadas de egoísmo, de erro, de presunção. E assim o Senhor tem compaixão. Então, cada vez mais, por meio do perdão que nos concede, a essa alegria de, no carisma da nossa comunidade, sempre louvar e bendizer, tornando a sua presença divina presente no mundo, mas de um modo muito especial. Esse modo é um modo de ser da minha comunidade, carisma. E é assim que eu vou manifestando a presença de Deus no mundo e também necessariamente sendo um grande promotor vocacional. Quanto mais integrado com a vida do carisma da minha comunidade, mais feliz eu sou, e certamente nessa felicidade, mais pessoas vão ser atraídas para a minha comunidade, para a vivência da minha comunidade. Bom, queridos irmãos e irmãs, o tempo passou um pouquinho, louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço pelo tempo que passamos juntos e desejo que continuem num maravilhoso tempo formativo, conduzindo cada um à conversão e também ao louvor a Deus pelo carisma que chamou você a viver. Queridos irmãos, então Deus abençoe, Padre André, querido Michael, Deus abençoe, continuamos aqui de Rio Preto intercedendo por vocês. Deus os abençoe. Boa continuidade de retiro, de encontro.